Fala galera, estamos aqui com mais JTcast com professora Karina Areias de Oliveira Melo, que é nossa professora de protagonismo juvenil e educação socioemocional. O tema de hoje é sobre Setembro Amarelo e como isso pode ser abordado nas escolas. Ela, como professora, acho que já tem muita experiência por dar uma uma matéria de educação socioemocional, que lida diretamente com os alunos. E o que a senhora percebe, professora, nisso, desse Setembro Amarelo, que é justamente a luta contra o suicídio? Boa tarde, né, a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de falar que o Setembro Amarelo, assim como tantas outras campanhas, né, tem um motivo de ser, tem uma história, né, por trás desse mês que a gente, né, fica, Setembro Amarelo, tem muita gente que chega e diz, não, mas isso pode ser um gatilho para as pessoas que já estão numa situação delicada. Sim. E aí fica aquela opinião dividida entre deve-se fazer ou não deve-se fazer. Mas eu queria começar a exaltar realmente a importância dessa conscientização, né? Porque o suicídio hoje é uma questão de saúde pública, né? Principalmente agora, depois da pandemia, que teve todo aquele... né, um aumento no caso de depressão, de ansiedade, de transtornos psiquiátricos e psicológicos, agravados, né, pelo isolamento social. E a gente viu como é importante a atuação dos profissionais da saúde mental, né? A gente fala muito de saúde física, a gente fala em tanta coisa. No ambiente escolar, tradicionalmente, a gente pensa em conhecimentos de química, física, português, matemática, história, geografia, e a gente tem que acumular esse conhecimento, e a gente vai ser cobrado por esse conhecimento nas provas, mas e nós, né? E nós todos, como estamos? Aí fica todo o pensamento no vestibular e tudo como aquilo que a gente tem que passar, tem que acontecer, tem que fazer, tudo que tem que acontecer e você precisa estar preparado para aquilo. Mas o nosso psicológico, como estudante, como é que fica? Eu sou aluna do segundo ano, né, do ensino médio. Próximo ano é terceiro ano e vem toda aquela pressão de você fazer um vestibular, de você fazer um Enem, de você conseguir realmente passar em uma faculdade. E vem toda essa pressão que eu acho que deve vir da escola também, esse lado dessa educação socioemocional, de estar ali de apoio para o aluno, para ele conseguir entender que se conseguir passar, tudo bem. Se não, tudo bem também. Não é isso, professora? Também. Exatamente, a gente precisa, né, ter esse equilíbrio emocional. É fácil? Não, não é. Né? Mas a educação socioemocional dentro das escolas, ela tem um poder muito grande, inclusive, por exemplo, com essa questão do suicídio. Né? Você ter tempo para observar os alunos, você ter tempo para conhecer os alunos, você pedir para os alunos fazerem atividades de cunho pessoal, em que muitas vezes, por mais vergonha que se tenha, se escreve uma coisa, dá um indício de um problema mais sério. Né? A gente estava falando, ela colocou a questão do vestibular, a questão da ansiedade, né? A questão do nervosismo, que muita gente, a gente é tão cobrado, né? E como é que fica? Muitas vezes a gente estuda muito, sabe de muito, mas quando chega na hora de uma prova, a gente tá tão nervoso. Que não consegue prestar atenção, que não consegue render. Então, o nosso equilíbrio emocional, a maneira como a gente lida com os nossos desafios é fundamental para o nosso sucesso. Sucesso não só quer dizer passar no vestibular, né? Eu tô falando o nosso êxito na vida. Né? Porque antes de sermos futuros profissionais, estudantes e futuros profissionais, nós somos pessoas, né? Eu até brinco na sala de aula, gente, quando alguém diz, você quer ser o quê quando crescer? Mas nós já somos. Então, desde que nós somos concebidos nesse mundo, nós já somos alguém. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é fundamental, né, para a gente alcançar esse equilíbrio e alcançar o êxito em várias áreas da nossa vida, não apenas no estudo e profissional. Exatamente. Então, eu tenho até uma pergunta. Como que os professores podem auxiliar diretamente? Agora, principalmente no Setembro Amarelo, a gente teve uma atividade no segundo A, se eu não me engano, que foi exatamente do Setembro Amarelo para ajudar e auxiliar as pessoas. Como que os professores podem lidar de forma direta com isso?
Olha, a gente tem uma vantagem muito grande nas escolas integrais. Por quê? Porque na escola de tempo integral, não apenas porque tem, né, educação socioemocional, protagonismo juvenil, projeto de vida, que dão um outro direcionamento ou uma outra cara à escola, mas a gente tem uma vantagem muito grande. Por quê? Porque todos os alunos que estão aqui o dia inteiro. E a gente consegue acompanhar esses alunos, né? A gente consegue observar esses alunos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, vê só, uma pessoa, um ser humano, para chegar a um ato de tirar a própria vida, ela não faz isso do nada, percebe? Ela não simplesmente acorda e diz, hoje eu vou tirar a minha vida. É um processo. É um processo. É um processo. Pode ser através de distúrbios psiquiátricos, pode ser através de depressão, né? Depressões profundas que não passam. Vocês, nosso público, né? Vocês jovens, estão muito vulneráveis a isso, né? Por quê? Porque vocês se sentem às vezes estranhos, vocês se sentem esquisitos. Muitos de vocês sofrem bullying, muitos de vocês têm vergonha de falar dos sentimentos, de como se sente. É uma carga emocional muito grande. E não sabe como lidar. Então, como eu estava falando lá no início, a importância do Setembro Amarelo, por mais que a gente tenha divergências de opiniões sobre deve-se ou não fazer esse tipo de alusão, mas consiste muito no sentido de, cara, a gente precisa levar a realidade, a gente não pode fugir da realidade, né? Acontece, muitos e muitos jovens tiram a própria vida, né? Então, se é uma coisa que está na nossa realidade, a gente tem que aprender a lidar com isso e falar sobre isso, conscientizar sobre isso. É uma maneira da gente, como é que eu posso dizer, acender uma luz. Sim. Né? Pronto, como é que os professores podem atuar, podem observando os alunos, né? Já aconteceu casos aqui na escola de eu ver uma aluna muito triste e não é normal. Porque a gente sabe que todo mundo tem problemas diariamente. Eu tenho, você tem, todos nós temos problemas. Tem aqueles dias que a gente tá mais introspectivo, tem aqueles dias que a gente ou brigou com o namorado, ou brigou em casa, ou enfim. Tem um motivo, gente, tem um motivo real para a gente estar triste. E quando a gente consegue identificar esse sentimento, quando a gente consegue identificar a causa da nossa tristeza, a gente não fica tão preocupado. Tu entendes? Sim. Poxa, minha mãe está doente, eu estou triste porque minha mãe está doente. Mas uma questão que pega muito nessa questão do suicídio é quando você não tem causa. Não tem uma causa específica, concreta, material, que a gente possa dizer, eu estou triste, eu estou de luto, eu estou triste porque eu acabei o namoro, eu estou triste porque eu tirei 0 na prova de matemática. Entre tantas outras questões, né? Mas quando esse sofrimento, quando essa angústia, ela não tem uma causa específica e a pessoa se perde nessas emoções negativas, não é? Se perde no seu subconsciente, mistura muitas vezes as coisas, não tem noção do que é real e o que é, né, sentimento. Então, esse tipo de comportamento, a gente sabe, a gente dá para ver os sinais. A gente acompanhando uma turma, como eu falei, né, a vantagem do ensino integral, de vocês estarem aqui o dia inteiro, é porque a gente consegue acompanhar. De longe a gente vê, muitas vezes, poxa, aquela aluna é sempre assim, mas ela tá assim hoje. Vamos conversar? Tu queres conversar? Vem cá, o que é que tá acontecendo? Tu queres conversar? E aí, numa situação dessa, você consegue perceber. Não, isso aí realmente é uma tristeza que vai... que todo mundo passa, mas que vai ser superada porque tem um motivo que está, né, incomodando, algo que está doendo, né? Mas a gente consegue perceber, às vezes, muitas vezes, vem da infância, né? Traumas da infância, coisas que ficaram ali, que a gente vivenciou na infância. Exatamente. E a gente muitas vezes não tem essa consciência, essa racionalidade para entender que muitas vezes nós não somos culpados do que nos acontece. Quando a gente é criança, a gente absorve tudo ali, mas a gente não tem um desenvolvimento racional para, como é que eu posso dizer? Conseguir distinguir as coisas. Conseguir distinguir, conseguir diferenciar, né? Por exemplo, muitas vezes o que o pai e uma mãe falam, do que ele queria falar naquele momento, a gente não consegue entender, a gente não consegue ter um pensamento abstrato, sim. Para além de uma situação. A gente pega aquilo ali e absorve, então a gente absorve. Muitas vezes acontecem coisas muito tristes
com as crianças Então, e marca a vida dessa criança, né? Hoje a gente fala, suicídio, mas só é o suicídio? tem vários outros fatores. Só é esse problema que a gente enfrenta? E a automutilação, que a gente precisa também falar, a gente precisa conversar. A nossa sobre equipe isso. também tem, como é, opiniões, tem coisas a acrescentar. Sim, falar que, já o que ela estava falando aí, eu acho que um dos maiores, assim, agravantes dessa situação, em questão da pessoa ter depressão, então, etc., eu acho que é ela não conseguir se expressar, ela não conseguir se entender e Verbalizar. Exatamente. Não conseguir se expressar em questão de explicar o que ela está sentindo ou o que está passando, justamente por até ela não entender. E acaba ficando um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais no seu espaço, tão no seu espaço que não consegue mais socializar com as pessoas. E aí vai criando vários e vários outros fatores que estimulam esses pensamentos. Uhum. E você se prende mais na bolha. Exatamente. Exato. Tá tudo muito ligado com a saúde mental, é isso. Exato. E aí a gente pensa, né, por exemplo, essa questão do suicídio, a questão da automutilação é o quê? Né? Você está se sentindo culpa de quê? Porque quando a gente está tentando, né, causar dor a nós mesmos para tentar esquecer uma dor que não é física, né, é uma tentativa. Então, essa pessoa está pedindo socorro. Muito possivelmente, uma pessoa que se mutila, muito possivelmente, ela vai um dia pensar em tirar a própria vida, né? Porque é uma pessoa que já sofre, que já se sente culpada por algo. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Então, a gente precisa saber, ter sensibilidade para identificar esses sintomas, né? Para a gente poder ajudar. Uma questão muito importante que se fala muito, a gente não pode se meter, porque a gente tem que pensar, e qual é o nosso limite? Até onde vai o nosso poder de intervenção, né, com a questão da privacidade, com a questão da vida, com a questão da liberdade do outro de querer ou não expor os seus problemas. Principalmente, por exemplo, se a gente pega, né, uma turma de ensino médio, a gente vai ter muitos alunos que não vão querer. É como você falou, não sabe, muitas vezes, não sabe identificar o que sente, o que está passando. Também não tem coragem de falar porque se sente esquisito, ele se sente um estranho ali. Eu vejo isso acontecendo na nossa própria sala. Isso toda vez quando tem uma atividade assim, que tanto projeto de vida que é de outra professora, na sua matéria, muitas pessoas não gostam de se expressar, tanto por esse fator, como outros também, só por não gostar também. Uhum. Tem vários fatores que podem ter ligado a isso, de não querer realmente se expressar ou de não saber como. Não saber como, e aí a gente precisa, claro, não é invadir o espaço do outro, mas tentar ajudar de alguma forma. Sim, né? Deixar claro para ele também que tá tudo bem você não saber o que tá acontecendo. Tem uma rede de apoio. Sim. E é exatamente isso que a gente quer no Setembro Amarelo. E olha, e não é só os professores não, viu, gente? É todo mundo. Os alunos, os amigos, os colegas, todo mundo que convive, que tá vendo aquilo ali, ó, gente, o que é que a gente pode fazer para contribuir e ajudar? Né? Por exemplo, eu pergunto, quando eu vejo, ó, tem um estudante que tem um traço assim que me chama a atenção, não é muito normal, eu vou lá e pergunto, esse estudante tem algum problema? Ele tem laudo médico, laudo psicológico, psiquiátrico, que é pra gente saber como lidar, né, com isso. E eu percebo... Então, essa rede, ela é fundamental de identificação, né? A gente fala, poxa, socioemocional. Qual é a importância, professora, da educação socioemocional dentro das escolas? Então, qual é a ligação disso com esse tema, né, do Setembro Amarelo, do suicídio? Só lembrando aqui que o Setembro Amarelo, né, porque o Dia Mundial do Suicídio é em 10 de setembro desde 2005. E no Brasil, desde 2015, se adotou um mês inteiro, né, para o trabalho da prevenção, da conscientização e prevenção ao suicídio. Né? E aí volta-se, né, principalmente nos órgãos públicos, nas escolas, nos locais de saúde, e são realizados eventos por organizações também não governamentais, pelos órgãos públicos, para que a gente trabalhe isso de forma dinâmica, de uma forma também de dizer, ó, galera, vamos pensar nisso, vamos ver isso. É só em setembro? Não. Isso é diário, a gente precisa estar diário, mas a gente não pode também focar tudo todos os dias, né? Então a gente tem um mês
aqui no Brasil específico para a gente trabalhar isso. E é sempre importante a gente falar para desmistificar isso também. Por quê? Será que isso vai ser um gatilho? Será que as pessoas que vão... Será, gente, que as pessoas que estão realmente já pensando em tirar a própria vida, elas vão ser influenciadas ou vão ser, como é que eu posso dizer... Tem um gatilho a mais. Motivadas por isso? Será que esse seria o problema? Porque o problema vai muito além disso, né? É algo muito individual mesmo, de uma história de vida, de talvez transtornos psicológicos e psiquiátricos não diagnosticados, não tratados, não curados. Porque aí tem isso, o Setembro Amarelo chama atenção para isso também, gente. Isso é saúde, né? Eu percebo que aqui na escola, por mais que muitas das vezes muita gente não goste da forma como é lidado esse assunto de como é saúde mental, mas eu sinto que tem uma rede de apoio, querendo ou não. Que quando você chega num dia, ou então numa semana, que percebe que você não tá tão bem, vão estar ali pra estar com você. Não da forma como você imaginaria, mas vai estar ali. Não é como se a rede da escola não estivesse ligando. E não só no Setembro Amarelo. Eu tô aqui na escola vai fazer 2 anos. E eu percebo que isso acontece. Que se você vier conversar, vão conversar com vocês e vão estar ali. Talvez não da forma que você espere, mas vai estar ali pra você. E acho que esse é o papel importante, não só no Setembro Amarelo, mas em todos os meses. Tá ali a rede de apoio na escola pra você saber, não, eu preciso conversar, eu não tô legal, preciso conversar com alguém, com quem for. Tá ali a escola, tá ali o Centro de Valorização à Vida para você ligar, que se eu não me engano o número é 188, que você pode ligar a qualquer hora do dia, tá ali 24 horas para você ligar e você conseguir conversar com alguém, que às vezes a pessoa só precisa ter uma conversa, só precisa ter alguém ali para escutar. E acho que é isso mais importante, ter alguém para escutar, alguém para ouvir e às vezes o dois só fica ali tranquilo, naquele espaço de tranquilidade, onde você sabe que você pode confiar. Sem julgar, né, gente? Porque aí o medo, muitas vezes, de falar está relacionado a eu estou sendo julgado, né? Eu sou um monstro, muitas vezes eu sou um monstro, eu sou um anormal. Eu sinto muito isso. Eu sou uma pessoa esquisita. Então, essas concepções que a pessoa vai tendo, né, vai fazendo com que ela vá cada vez mais se fechando nela mesma. Exatamente. Né? Com medo de falar, com medo de se expressar, com medo de enfrentar seus próprios monstros, né? Porque também a gente fica com medo de encarar muita coisa. Então, assim, educação socioemocional é fundamental, claro. Educação socioemocional não é terapia, não é? Eu não sou psicóloga, né? A gente não faz esse trabalho de terapia individual, mas a gente consegue perceber muito a dinâmica de vocês, de cada um de vocês. Exatamente. Dentro da sala de aula. E a gente pode sim, deve estar muito ligado, muito atento, para quando aquele que a gente pode, assim, não vou falar, estou até com medo de falar, né? Porque a gente às vezes fala umas besteiras que é preconceituosa e tal, mas assim, aquele papinho feio, né? Quando a gente... Aquele que está destoando, a gente percebe, aquele ali não está legal, aquela pessoa não está legal. E não é uma coisa pontual, né? É algo que precisa ser diagnosticado, precisa ser tratado, bem encaminhado e tratado. Então, a escola, gente, a escola ela tem uma função social muito importante, né? Vai muito além da sala de aula, vai muito além de formar vocês, estudantes, enquanto cidadãos ou repassar conhecimento, mas a escola ela tem a função social de também estar fazendo esse trabalho de replicar ou de trabalhar as questões que estão na nossa vida, no nosso cotidiano, que estão na nossa sociedade. Então, não desconcentrou, desculpa. Tem que cortar isso. Erros técnicos, vamos, voltando. Tranquilo. Sim, só uma adendo que você estava falando, assim, como é o nome? Lembrando que não o ensino fundamental, assim, a escola, tipo, não é integral, mas a escola integral trabalha a gente para a sociedade. Para a vida, exatamente. Como dizem. Literalmente, a gente está vivendo em sociedade, em comunidade. Tem parentes meus que já terminaram
o ensino médio e agora estão tipo, trabalhando, fazendo faculdade e dizem que realmente o ensino integral prepara você para aquilo, porque você está vivendo ali, você passa um dia inteiro na escola, então a preparação para você fazer um trabalho ou então trabalhar de noite, fazer uma faculdade é uma preparação para isso. E como a senhora estava falando antes, era sobre os jovens se sentirem muito, como é que eu posso dizer, diferentes na questão de falar. E eu entendo, porque quando você é adolescente, você sente que como se todo mundo estivesse lhe julgando. Pelo menos é o que eu percebo. Principalmente na escola. Acho que é um momento assim onde você sente onde tudo que você fazer vai todo mundo lhe julgar. Isso é algo que deve ser conversado, que não é bem assim. Que a vida não é só isso. Que vai passar. Ainda mais, como é o nome? Essa geração, não porque, sei lá, seja uma geração problemática, ou menos assim, mas pelo que a gente já tá vindo de anteriormente, né? Que ano retrasado, enfim, já teve a pandemia e tal, assim, isso tudo juntou e acabou. Exatamente. Mas a questão, vocês jovens, muitas vezes as pessoas confundem muito, porque o jovem, né, o adolescente, ele está naquele ímpeto, né, de se firmar, né, de formar sua identidade, de se afirmar enquanto pessoa. E aí eu faço e aconteço, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso fazer um monte de coisa. E aí muitas vezes as pessoas não percebem o quão vulneráveis vocês são. Exatamente. Vocês sabem muita coisa, vocês têm acesso à informação assim de montão, vocês têm conhecimento, vocês têm energia, né? Estão querendo namorar, estão querendo casar, estudar, construir a vida de vocês, mas vocês ainda estão numa fase extremamente vulnerável, principalmente em relação a que o outro pensa de mim, né? Poxa, dá-se um peso muito grande aos padrões, não é? E aí a educação socioemocional, ela vem justamente para quê? O foco é você. É você, o seu equilíbrio emocional, o seu autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Para a gente direcionar a nossa vida, para que a gente não fique nessa vulnerabilidade. Porque se eu me conheço, eu sei meus limites e eu vou até onde eu sei que eu posso ir, eu consigo tomar atitudes responsáveis, eu consigo dizer não, não é? Eu consigo dar um basta em alguma situação. Agora, claro, isso é um processo, vocês estão em processo de formação. E nós, durante a vida inteira, estamos aprendendo, a gente está a vida inteira aprendendo, né? A gente está a vida inteira amadurecendo, a gente está a vida inteira tendo novas experiências que faz com que a gente adquira novos olhares sobre as coisas. Exatamente. Então a gente está em constante evolução. Exatamente. Nós estamos numa linha evolutiva individualmente falando também, né? A gente nasce totalmente dependente do cuidado de outras pessoas. A gente criança, a gente ainda é muito dependente. E a gente confia nas pessoas e a gente escuta coisas. E aí quando a gente escuta coisas negativas sobre a gente absorve isso. Exato. E aí isso aí muitas vezes vai passando, chega na adolescência. Quem é você? Ah, porque eu sou preguiçoso, porque eu não sirvo pra nada, porque eu não estudo, porque eu sou um vagabundo. São coisas que infelizmente a gente escuta, de pessoas até que nem queriam falar isso, mas a gente absorve. E aí, como é que a gente vai poder se desvincular disso? É sabendo que a gente não é, a gente se conhecendo. O autoconhecimento. E é exatamente isso que acho que ficou claro no podcast agora sobre saúde mental. É sobre o autoconhecimento e sobre como que nós jovens e também os adultos podemos lidar com tudo isso. E como o Setembro Amarelo é importante para isso. Então eu acho que já deu nossa hora do podcast. Eu não sei. Deixa eu só dar um adendo. É que já tá pra tocar já, vai avisar isso. Mas falar também do estereotipo, sem falar que atualmente a gente tem muito essa ideia de olhar pra internet, olhar para o que está sendo postado. Os padrões, sim. Exatamente. A vida do outro é sempre feliz, sim, né? E se comparar com aquilo. Eu tenho que ser assim, porque se eu não fosse assim... Tem que sair da escola com 17, tem que entrar na faculdade com 18, terminar com 25, tá formada com sua casa, seu carro. Tem que ser assim. Exato.
Exatamente. Então, socioemocional é isso, né? Trabalhar a nossa convivência com a sociedade, mas fortalecendo e dando vazão também às nossas emoções, ao nosso conhecimento, à nossa autoempatia, à nossa autoestima. Exatamente. Né? Então, tudo isso está ligado ao quê? Ao fortalecimento do ser humano, né? Para que ele, né, não chegue a situações trágicas, né? Como a gente vê, infelizmente. Exato. Tanto suicídio. Então, eu acredito e reafirmo, né, a importância de campanhas como essas e tantas outras. Porque a gente precisa, sim, falar. A gente precisa, infelizmente, muitas vezes botar o dedo na ferida. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir curar, a gente não vai conseguir, muitas vezes, ter o olhar que precisa ter, não é? De sensibilidade para essas questões. Exatamente. Então foi isso, galera. Até o próximo JTCast. Obrigada, professora. De nada, É foi isso. um prazer. Tchau, tchau.